Análise da prova da Polícia Militar de São Paulo que aconteceu hoje. E aí, como vocês foram na prova? Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou comentar aqui como foi a prova da parte de matemática, certo? Não vou responder a prova agora, mas já vou dizer quais foram os tópicos que foram abordados nessa prova. Veja só, questão 21, uma questão fácil, envolvendo apenas operações, certo? Soma e subtração. Você tinha os pagamentos e o recebimento, certo? Então, o pagamento você subtrai, o recebimento você soma, certo? Ao final, você vê quanto é que dá isso. Questão bem tranquila. Questão 22. Uma questão que envolve razão e proporção, certo? Não é difícil a questão, veja só. A questão falou que 17.076 é 3/5, certo? Ou seja, você poderia montar uma proporção, chamava aqui de x, certo? E você acharia a população total, certo? A partir daí você resolveria a questão. Bem fácil. Questão 23, uma questão de MMC, certo? Bem fácil, veja só. A escala é de 2 por 1. Então, 2 mais 1 dá 3, certo? Do outro é 4 por 1. Então, 4 mais 1, 5. E o outro é 5 por 1. Ou seja, trabalha 5 e folga 1. Então, a escala são 6 dias. Calcula o MMC desses 3, vai achar 30, certo? Depois você divide por 7, porque são 7 dias na semana. Então, uma questão bem tranquila. Eu falei sobre esse assunto nas nossas aulas, certo? Uma questão que envolve MMC. Toda vez que ele dá a ideia de encontro, quando acontecerá novamente, quando vão se encontrar novamente, é só calcular o MMC. Questão 24. Também uma questão envolvendo proporção. Bem fácil, certo? Dessa vez foram grandezas diretamente proporcionais. Veja só, ele vai dividir para quem trabalha 3 horas, 5 e 6. 3 mais 5, 8, mais 6, 14. É só você dividir 378 por 14, certo? Depois você multiplica por 3, por 5 e por 6 e vai saber quantos processos cada um recebeu. Questão bem tranquila também. Questão 25, uma questão envolvendo porcentagem, certo? Que dava para resolver montando uma equação do primeiro grau. Essa questão talvez seja uma das mais difíceis da prova, certo? Mas não era isso tudo não. Bastava você montar uma equação do primeiro grau que você conseguiria resolver. Questão 26, uma questão de graça, certo? Envolvendo regra de 3. E também envolveu aqui a questão de tempo, certo? A banca VUNESP sempre cobra a questão envolvendo o tempo. Questão 27, questão de sistema de equações do primeiro grau. Era só você resolver cada sistema que você encontraria os valores das letras, certo? E resolveria a equação. Questão bem tranquila também. Questão 28, uma questão de média. Você calculava a média dos ganhos e a média dos gastos. Só isso. Questão bem tranquila também. Questão 29, uma questão envolvendo sistema métrico, certo? Do seu edital. Mais especificamente, capacidade. Veja só, cada vasilhame era 53 litros. Como são 3 vasilhames, você multiplicaria por 3 isso. E você precisaria saber que cada litro são 1000 ml, certo? Multiplica por 1000 e depois divide por 350, certo? Você vai achar a quantidade de vasilhames e vai somar os seus números. Questão bem tranquila também. Questão 30, uma questão envolvendo a área, certo? E aqui é um retângulo, uma figura bem fácil. Questão 31, uma questão de gráfico. Talvez uma questão um pouquinho mais complicada, certo? Mas nem tanto. Veja só, vou colocar um asterisco aqui nela. Uma questão envolvendo geometria, mais especificamente a parte de círculo, certo? Veja só, aqui dá uma pegadinha, ó, 81 graus. Mas se você montasse uma regra de 3, seria fácil, veja só. O círculo, sabemos que são 360 graus, certo? Total. Então você montaria uma regra de 3, veja só. Se você subtrair 360 menos 81, você vai achar 279 graus. Então, 279 está para você somar esses valores. Aí você encontrava esse valor aqui, certo? Aí você colocaria 81 graus, que é o que a questão quer, seria quanto? X. Pronto, uma regra de 3 bem fácil e acharia a questão. Então, não é difícil, certo? Eu coloquei um asteriscozinho porque talvez você poderia ter dúvida nessa questão. Questão 32, uma questão envolvendo perímetro, certo? Era só somar, pessoal.
soma aqui o perímetro da figura, ó, e vai achar o valor, certo? A questão deu todos os valores, ó. Então, a questão bem tranquila também. Questão 33, questão de área, certo? Também bem fácil. Como aqui temos um retângulo, você calculava a área do retângulo e depois você só subtraía essas áreas aqui, certo? Ó, que é um triângulo, é base vezes altura. Você calcula a área total do retângulo e subtrai esses triângulos. Bem fácil também. Questão 34, uma questão envolvendo sequência, certo? Não era difícil. Você tinha que notar o padrão, certo? Perceba que a questão tem um padrão a cada 5 números, certo? Veja só, esse é o padrão. Vou botar um asterisco aqui também, que talvez fosse uma questão um pouquinho mais trabalhosa, certo? Não diria difícil, mas trabalhosa. E questão 35, uma questão envolvendo raciocínio lógico, certo? Talvez uma questão um pouquinho fora da curva, mas não era difícil, veja só. No item 1, a questão falou: todo jogador de futebol é um atleta. Então você desenharia um círculo dentro do outro, certo? Veja só o vermelho. Todo jogador é atleta. Eu desenhei um conjunto dentro do outro. E a segunda: há pessoas que gostam de músicas e são jogadores de futebol. Ou seja, existe pessoa, certo? Então você desenha um conjunto tocando o outro, certo? O conjunto, eu chamei aqui esse conjunto de preto, eu chamei de música, certo? De M, e ele toca o conjunto dos jogadores, porque o item 2 disse que há pessoas que gostam de música e que são jogadores de futebol. Depois disso era fácil. Veja só a letra A. Há algum atleta que gosta de música. Você pegava aqui, ó. Há um atleta que gosta de música, tá vendo? Bem fácil. Não vou resolver a questão toda aqui, mas é uma questão que você bastava desenhar, ou seja, uma questão envolvendo diagramas lógicos, certo? E você encontraria o gabarito. Então, dessas 15 questões, o que eu achei da prova? Uma prova bem justa, certo? Dentro do esperado. Quem resolveu as questões do meu curso se deu bem, eu garanto. Teve muitas questões que repetiram, questão de média, questão de sequência, questão de MMC, de área. A gente trabalhou todos os tópicos do seu edital. Então, uma prova dentro do esperado, certo? Dava para acertar pelo menos 13 questões. As questões que eu considero um pouquinho mais difícil, talvez mais trabalhosa, foram apenas duas. A questão de número 31, certo? Porque envolveu essa questão de grau, talvez você não tivesse raciocinado, certo? Na hora da prova. E a questão 34, porque envolveu uma questão de sequência, daria mais trabalho na hora da prova, certo? Então apenas duas, ou seja, 13 questões praticamente de nível fácil para intermediário, certo? E aí, o que você achou da prova? Deixa aqui nos comentários. O que você achou dessa análise? Você gostou? Então curta esse vídeo, comente aqui alguma coisa e claro, se você quer ser aprovado em concurso público, me siga para mais.